Olá, queridos irmãos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou passando onde quero aqui trazer uma reflexão ao seu coração. Você que sempre nos acompanha, você que é do Ministério Semente da Fé, e você que é de alguma outra denominação que vai ouvir esta mensagem, eu creio que você vai se identificá-la com ela e Deus também vai falar com você no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6, aonde diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Observe que a Bíblia ela é muito precisa, na colocação da palavra de Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, a Bíblia diz que alguém que assim procede está mentindo para si mesmo, está enganando a si mesmo. Alguém que assim procede, a Bíblia diz que esse alguém está andando nas trevas e não na luz. Por isso que a Bíblia diz andarmos nas trevas, está mentindo e não praticando a verdade. Por quê? Pelo fato de estar servindo a Deus dividido. E a Bíblia diz não servir a dois senhores. Por que eu me refiro a isso? Se você por um breve momento que vai ouvir esta mensagem, você fazer uma reflexão, você vai se dar conta de que, infelizmente, é muito triste o que eu vou falar aqui, mas a gente percebe que hoje o mundo está dentro de muitas igrejas evangélicas, infelizmente. E por essa razão muitas pessoas estão andando nas trevas, enganando a si mesmo, achando que está na luz. Porque nos dias atuais que vivemos, a gente vê pessoas dentro da igreja tocando em alguns lugares, claro, ouvindo funk, se ouvindo pagode, ou seja, balada dentro de muitas igrejas evangélicas. E eu preciso lhe dizer, Deus não aceita essas coisas, aliás, são abomináveis aos olhos de Deus. É o que diz aqui, Se andarmos nas trevas, o que é uma pessoa andar nas trevas? É servir a Deus dividido. Quantas pessoas elas estão divididas? O que é andar nas trevas? É a pessoa estar dentro da igreja, mas ela está aceitando ali, tanto naquele local como na vida dela, as coisas do mundo. As coisas que estão vinculadas ao mundo, ou que estão ligadas ou interligadas ao mundo, elas não podem mais fazer parte da vida de alguém que está na presença de Deus. Se eu estou na presença de Deus, as coisas que estão interligadas ao mundo, elas não podem fazer parte do meu convívio. Elas não podem fazer parte do meu dia a dia. Pelo contrário, eu devo renunciá-la para que eu possa viver em mim o que está pelo lado de dentro do reino de Deus. E muitas pessoas, eu falei muitas e não todas, elas estão dentro da igreja, estão vinculadas, algumas ainda à mentira. Outras pessoas estão vinculadas a bebidas. Algumas outras estão vinculadas ao ódio, ao engano. Outras estão vinculadas ao vício, enfim. Muitas são aqueles que estão dentro da igreja evangélica, mas ainda está vinculada às coisas concernentes ao mundo. E a Bíblia diz que essas pessoas estão nas trevas e não na luz. A gente vê tanto essas coisas nos dias atuais que vivemos, pessoas que estão enganando a si mesmo, pessoas que acham que estão na luz e na verdade não estão. Pessoas que, a Bíblia deixa bem claro no final do versículo 6, pessoas que estão mentindo em vez de praticar a verdade. Por que estão mentindo? Porque está mentindo para si mesmo, enganando a si próprio, achando que está na verdade e não estão, achando que está na luz e está nas trevas. Se houver alguém que está em alguma igreja e esse alguém, há na vida desse alguém algo que esteja vinculado ao mundo, a Bíblia diz que esse alguém não está na luz, está nas trevas, porque ainda está vinculado ao mundo. E quando estamos na presença de Deus, eu devo renunciar ao mundo para que eu possa viver aquilo que o Espírito Santo tem para mim. Porque, aliás, como eu pregava no dia de ontem, viver as coisas concernentes ao mundo é viver o lado ruim da vida. Mas viver as coisas concernentes ao reino ou concernente ao Espírito Santo é viver o lado bom da vida. Eu quero perguntar para você que vai ouvir essa mensagem: qual lado da vida você está vivendo, bom ou ruim? Porque tem muita gente que está vivendo o lado ruim da vida e achando que está vivendo o lado bom. Olha o que diz no versículo 7 para finalizar, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, se andarmos na luz,
O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é andar na luz? É exatamente o que eu falei anteriormente. Eu renunciar às coisas que me tornavam vinculado ao mundo. Eu devo me desfazer das coisas que estão vinculadas ao mundo e vincular meu coração ao reino de Deus. Só quando meu coração está vinculado ao reino de Deus e não vinculado ao mundo, assim eu alcançarei o perdão por meio do sangue de Jesus de todos os meus pecados. Tem pessoas que estão dentro da igreja achando que já alcançou o perdão de Deus e não alcançou ainda. Ah, pastor, não, o sangue de Jesus é poderoso, é. Mas por que muitas pessoas estão enganando a si mesmas, achando que alcançou o perdão e não alcançaram ainda? Porque elas estão dentro da igreja, mas ainda estão vinculadas às coisas do mundo. Não é que o sangue de Jesus não seja poderoso para libertá-lo, mas é porque aquele alguém, pelo fato de estar vinculado a alguma coisa do mundo, infelizmente o fato dela estar vinculado a algo relacionado ao mundo, o fato dela não ter se esforçado para se libertar, Jesus não vai tirar uma pessoa do mundo a não ser que ela queira sair. E tem pessoas que estão dentro da igreja e no mundo ao mesmo tempo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, como falei, vinculadas às coisas lá de fora. Então Jesus não vai libertar uma pessoa que está servindo a ele dividida. Agora, se você quer ser abençoado por completo, se você quer que as bênçãos de Deus se derramem por completo na sua vida, se você quer alcançá-lo, tudo que está pelo lado de dentro do reino, se você quer ter o perdão dos seus pecados, você deve se desvincular totalmente do mundo. Porque se você está dentro da igreja vinculado ao mundo, você não alcançou o perdão ainda. Não que o sangue de Jesus não possa perdoá-lo, mas é porque o fato da pessoa estar servindo a Deus dividido, ela está rejeitando o perdão de Deus na sua própria vida. Ela está dizendo não o perdão de Deus por estar vinculada ao mundo ainda. A pessoa que está vinculada ao ódio, a pessoa que está vinculada à malícia, a pessoa que está vinculada ao engano do mundo, que algumas pessoas carregam dentro de si, as pessoas que estão vinculadas ao pecado, essas pessoas ainda não alcançaram o perdão de Deus. Por quê? Porque elas estão rejeitando, mesmo estando na presença de Deus, pelo fato de estar vinculado ao mundo, não alcançou o perdão ainda. Repito, não pelo sangue de Jesus não ser poderoso. O sangue de Jesus é poderoso o bastante para libertá-lo e salvá-lo, mas a pessoa ela tem que querer. E se ela está dividida, servindo a Deus e o mundo, ela não alcançou o perdão ainda, porque ela está rejeitando fazer a coisa certa e aceitando a coisa errada, ou seja, deixando de viver o lado bom da vida pelo lado ruim. Tomara que você não seja uma dessas pessoas. Se você é uma delas, é tempo de arrependimento. Se você é uma delas, é tempo de se desvincular do mundo, se vincular-se a Deus. É tempo de renunciar às coisas que estavam te mantendo interligado ao mundo, se desligar do mundo e se tornar conectado ao Espírito do Deus Todo-Poderoso. Tá bom, queridos? Que você possa refletir nessa mensagem e que você se pergunte para você mesmo se você já alcançou ou não o perdão de Deus na sua vida. Tá bom? Que você possa refletir. Boa reflexão. Forte abraço. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.